Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao nosso tema de anemia falciforme. Na aula passada, nós falamos sobre anemia falciforme, o que era a doença, como que ela é causada, qual que é a mutação genética que leva à anemia falciforme, os dados epidemiológicos mostrando que a doença ainda tem alta prevalência na nossa região, o impacto que ela causa na saúde, na vida da pessoa com anemia falciforme, dos familiares, na saúde pública, né? Falamos sobre hereditariedade, enfim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o diagnóstico precoce da anemia falciforme. Na verdade, a gente não vai entrar bem nos testes laboratoriais, no diagnóstico, nós vamos ver isso em outras aulas. Então, eu trouxe, para falar sobre o diagnóstico precoce, o teste do pezinho. Assim, eu resolvi dividir a aula em dois momentos. Nós vamos falar sobre o teste do pezinho, devido à importância desse teste na saúde pública. E depois a gente vai focar então na anemia falciforme, o diagnóstico de anemia falciforme por meio do teste do pezinho. Então vamos lá. Bom, então antes de falar da triagem neonatal, que é a mesma coisa que o teste do pezinho, eu busquei um conceito de triagem, né? Então, o que significa triar? Em saúde pública, triar significa identificar em uma população assintomática os indivíduos que estão sob o risco de desenvolver determinada doença ou distúrbio e que podem se beneficiar de investigação adicional, ação preventiva ou terapêuticas imediatas. O que está querendo dizer? Então, triagem nós vamos buscar na população de forma aleatória, não significa que estamos buscando os filhos de pessoas que já são doentes ou aquelas pessoas que já apresentam sinais e sintomas. Então, é de forma aleatória. Nós vamos buscar na população, aleatoriamente, pessoas que possam ter algum distúrbio ou alguma doença. E se for detectada, essa pessoa pode se beneficiar com essa detecção, uma vez que pode ser encaminhada para centros de referência, para tratamento e acompanhamento. Então, quando a gente fala de triagem, nós estamos falando de uma metodologia de rastreamento, né? E toda metodologia de rastreamento, nesse caso, o conceito de triagem, pode permitir um tratamento adequado e rápido, e isso minimizaria os riscos ou complicações tardiamente. Então, falando de triagem neonatal, é o mesmo conceito de triagem, só que agora nós vamos buscar os recém-nascidos. Então, triagem neonatal é sinônimo de teste do pezinho, que é o mais conhecido. Então, nós vamos falar, é melhor falar o teste do pezinho, que é mais conhecido, é mais utilizado ainda, mas sabendo que é a triagem neonatal. O que consiste o teste do pezinho? Então, é um conjunto de ações preventivas responsáveis por identificar precocemente indivíduos com doenças metabólicas, genéticas, enzimáticas e endocrinológicas para que estes possam ser tratados em tempo oportuno, evitando as sequelas e até mesmo a morte. Então, aqui são ações de prevenção. Nós também vamos buscar de forma aleatória, só que agora os recém-nascidos. E nós vamos buscar, na verdade, a possibilidade de ter alguns distúrbios ou doenças genéticas nesses recém-nascidos, e o objetivo é preventivo, é identificar o quanto antes, identificar precocemente, identificar em tempo oportuno de iniciar algum tratamento ou acompanhamento para a gente conseguir evitar alguma complicação e até mesmo o óbito. Bom, então, essa necessidade de fazer essa busca, né, de triar os recém-nascidos, ela já vem amparada em algumas legislações desde 90. Então, por exemplo, já no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, já havia a informação sobre a possibilidade de diagnóstico, olha só, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente já se previa diagnóstico e tratamento de anormalidades no metabolismo do recém-nascido. E ainda já previa, olha aqui, orientação aos pais. Então, desde 90, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, já havia previsão para fazer testes laboratoriais buscando a normalidade nos recém-nascidos. Então, em 1992, uma portaria do Ministério da Saúde veio complementar a legislação federal, definindo então a fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito como as patologias a serem triadas por meio
da busca ativa, né, da triagem neonatal. E aí, então, vamos pular já para 2001, em que a portaria 822 do Ministério da Saúde, ela instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Triagem Neonatal. E esse programa, de forma geral, ele estabelece as ações de triagem neonatal na fase pré-sintomática. Então, é o que a gente vem falando. Então, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele foi instituído no SUS para fazer essa busca ativa, né, de todas as crianças. Então, todas as crianças, a partir de 2001, elas passam a fazer testes por meio do teste do pezinho, né, por meio desse programa, buscando então doenças genéticas, doenças metabólicas. E ainda assegura, essa portaria, ela assegura não só o diagnóstico, o acompanhamento e o tratamento das crianças então detectadas nessas redes de atenção do SUS. Aqui, o que é importante nós destacarmos aqui? A entrada da anemia falciforme como uma das doenças a serem triadas pelo teste do pezinho. Na verdade, não é só anemia falciforme. A partir de 2001, foi possível diagnosticar as doenças falciformes de forma geral e as hemoglobinopatias. Então, aqui a gente mostra um ganho enorme para a saúde pública. Então, antes de 2001, como a gente disse na outra aula, muitas pessoas que são traço falciforme, então lembrando que o traço falciforme não é doença, né? Não tem sintomas, não apresenta sintomas. E não dá para saber que é traço falciforme fazendo um simples hemograma, um EAS, tem que fazer teste específico, tem que fazer exame específico, no caso a eletroforese de hemoglobina. Então, se aquela pessoa que é traço falciforme não sabe da condição, ela acaba tendo um filho com outra pessoa que também é traço, também não sabia da condição e porventura esse casal tem um filho com anemia falciforme. Sem saber, né, antes do teste do pezinho, provavelmente eles iriam detectar sinais na criança ao longo do tempo. Então, é um bebezinho, por exemplo, que chorava muito, que apresentava algum inchaço ou alguma icterícia, aí fazia um hemograma, dava uma anemia e aí acabava sendo tratado como uma anemia comum ou uma anemia grave, né, e aí era inserido, por exemplo, o sulfato ferroso. Enfim, a gente tem vários relatos de pacientes que foram tratados a vida inteira com outra doença, por exemplo, como tendo um reumatismo ou outro tipo de anemia hemolítica e não diagnosticada anemia falciforme. Por isso é que eu falo que foi um ganho com essa portaria. Então, de 2001 para cá, toda criança que nasce em território nacional, ela tem o direito de fazer o teste para anemia falciforme e outras doenças falciformes por meio do teste do pezinho. E uma vez diagnosticada, essa criança vai ser encaminhada para um centro de referência. Então, imagina, se o diagnóstico precoce para uma pessoa que tem anemia falciforme, ele é fundamental para evitar aquelas complicações que nós dissemos também na aula passada. Complicações, sintomas, não é que vai curar a doença, mas podemos evitar sim algumas sequelas e algumas complicações se iniciar a profilaxia rapidamente. Sim. Então aqui só afirmando, né, confirmando então o objetivo do programa de triagem neonatal, ele se pauta em identificar distúrbios e doenças no recém-nascido. Como dito anteriormente, é um programa de triagem, então vamos identificar os distúrbios nos recém-nascidos em tempo oportuno, mais uma vez, em tempo hábil. Para quê? Para instituir a intervenção adequada, para garantir tratamento, para garantir acompanhamento. E tudo isso visando reduzir as complicações, reduzir o óbito, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Além disso, a missão, o programa de triagem neonatal, para cumprir esse objetivo, ele é pautado em uma missão. Qual é a missão do Programa Nacional de Triagem Neonatal? Olha lá, promover, implantar e implementar a triagem neonatal. Então, olha, ele divulga, ele estabelece as regras e ainda coloca em execução. Então, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele não está só no papel, ele acontece, né? Então, é um programa que fez com que essa triagem, essa busca dessas doenças fosse então realizadas. E tudo isso no âmbito do SUS, ou seja, é de graça. Então, toda criança tem o direito de fazer
o teste, a dosagem, né, a busca de doenças genéticas por meio do teste do pezinho de graça, não há custo para isso. E tudo isso visando o acesso universal, integral e equânime, ou seja, todos têm direito, tem que ser respeitadas as diferenças religiosas, culturais, as crenças, né, a capacidade cognitiva de cada pessoa, né, e ainda um acesso integral, ou seja, tem que ter a possibilidade de ser atendido pelo serviço de saúde como um todo, não só com o médico, né, todos os profissionais que ele precisar ser atendido. E tudo isso, mais uma vez, o foco na intervenção, né? Na prevenção, na intervenção precoce, no acompanhamento permanente, evitando, assim, as complicações. Bom, então, dada a importância, né, de fazer o acompanhamento do recém-nascido, o acompanhamento dessas doenças, da triagem neonatal, o Ministério da Saúde ele aprovou em 2015 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, para promover e proteger a saúde da criança. Então, agora aqui, essa política não está falando só de recém-nascido. Então, aqui nós vamos falar desde a gestação até os 9 anos de idade. Mas é uma política que vem reforçar, então, a possibilidade, a oportunidade de realização do teste do pezinho para todas as crianças. E aí, por meio dessa política, chama atenção sobre a priorização, né, dar uma atenção especial à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade. Então, mais uma vez, visando a redução da morbimortalidade, e essa política ela frisa, né, que esse tipo de ação contribui para garantir os direitos humanos, a qualidade de vida e o exercício de cidadania. Quando falamos, então, em situações de vulnerabilidade, né, priorizar situações de vulnerabilidade. Então, para quem está em situação de vulnerabilidade? São crianças com deficiências, pode ser deficiência intelectual, física, motora, sensorial, né? Os indígenas, as crianças negras, quilombolas, do campo, da floresta e das águas, os filhos das mulheres privadas de liberdade, as crianças em situação de rua, situação de desastre e calamidade pública e situação de trabalho infantil. Para garantir, então, o acesso à saúde dessas crianças, para garantir a realização do teste do pezinho, a continuidade, o acompanhamento, então todas essas crianças, né, a saúde da primeira infância está amparado por legislações. Então, por exemplo, a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, ela assegura o acesso à saúde dos indígenas, garantindo, né, o acesso aos exames, ao atendimento e respeitando, ela garante o respeito às diversidades culturais, às diversidades de crença, de religião, né, a diversidade histórica, política, enfim. Também a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, essa política ela é para promover a saúde da população negra, visando reduzir as desigualdades étnico-raciais, diminuir a discriminação, especialmente nos serviços de saúde pública para a população negra. A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta. Então, aqui é uma política para garantir o acesso à saúde de populações que estão moram em locais de difícil acesso, né? Ou um trabalho que realizam acaba tendo problemas de saúde que precisam de uma atenção básica, uma atenção rápida, prioritária. Então, aqui nós estamos falando de populações ribeirinhas, de quilombolas, de camponeses, de trabalhadores rurais, né, que pode ter aí essa dificuldade de locomoção, de acesso à saúde. Então, essa política veio para assegurar esse acesso. E ainda o Plano Nacional de Direitos de Pessoas com Deficiência. Então, as pessoas com deficiência, elas encontram barreiras físicas que impedem o exercício pleno ali na sociedade, a participação plena na sociedade. Então, essa política também vem garantir o acesso à saúde das pessoas com deficiência. Então, todas essas políticas, né,
todas voltadas para garantir a saúde da criança, né? No caso que nós estamos falando especificamente das crianças, dos recém-nascidos, é necessário uma ação conjunta, né? Não só as políticas estabelecerem a necessidade e a possibilidade de realização, mas eu preciso dos programas de saúde da família, da atenção básica, dos agentes comunitários de saúde e de outros profissionais que estão, digamos, na linha de frente da atenção básica para fazer valer, para conseguir esse acesso. Então, nós sabemos, por exemplo, que uma criança, né, que nasce num hospital público, por exemplo, aqui em Goiânia, onde já coleta o teste do pezinho lá mesmo dentro do hospital, ali mesmo ele já volta para pegar o resultado, é mais fácil. É fácil esse tipo de ação, né? Chegar até essa família é mais fácil. Agora, então, e essa população do campo? E essa população quilombola? E essa população, por exemplo, os indígenas lá na Amazônia, onde não tem estradas, às vezes, para conseguir fazer, para chegar a possibilidade de realização do teste do pezinho. Então, como que é feito? Né? Então, nós sabemos que uma a cada 5, saiu um estudo ano passado mostrando que 1 a cada 5 crianças no Brasil ainda não tem acesso a esses testes ou a esse acompanhamento ou a esses atendimentos por causa dessas dificuldades, né? E dificuldades financeiras, dificuldade de localização, dificuldade de realização do exame, dificuldade no transporte desse material. E isso é um problema que nós temos que pensar. Como otimizar? O que nós podemos fazer enquanto profissionais de saúde? Né? Aí entra a importância da comunidade, né? Dos agentes comunitários de saúde, dos assistentes sociais, de quem trabalha com atenção básica, para a gente conseguir o máximo que nós pudermos, o máximo de possibilidade de chegar até essas populações, né? Bom, então, para garantir a ação integral à saúde da criança, nós falamos de todas essas políticas de saúde. Então, é necessário que tenha as políticas públicas, né? Temos políticas públicas excelentes para garantir esse acesso, mas elas têm que estar relacionadas com políticas sociais e de educação, né? A importância da assistência social para garantir que chegue, né, esses exames às pessoas de difícil acesso. Os investimentos socioeconômicos são imprescindíveis. Se não tivermos materiais, não há possibilidade de realização desses exames, né? E nós estamos passando por um momento de crise no Brasil, em que está faltando material em todos os hospitais. Então, fazer o levantamento, fazer planilha, ir atrás do que realmente é necessário para garantir esse atendimento. O envolvimento dos trabalhadores, o envolvimento dos profissionais, como eu disse, o envolvimento da família é imprescindível, dos cuidadores, dos gestores, na busca, né, desses materiais, na busca de profissionais para realização desses exames e do acompanhamento. Até as redes sociais são importantes na divulgação, né, para possibilitar a informação à população. Os conselhos de direitos e de proteção, enfim. Né? Então, a gente precisa de uma associação de esforços, né? Juntar esforços. Tem as políticas, tem os trabalhadores, vamos atrás dos investimentos, né? A família é muito importante ser orientada. Então, tudo isso para garantir a saúde da criança. Aqui, então, eu trouxe uns conceitos importantes do programa de triagem neonatal. Então, por exemplo, em 2014... mais de 84% de nascidos vivos da rede pública de saúde realizou o teste do pezinho. Então, o ideal é que fosse 100%, esse é o objetivo, né? Mas é uma cobertura alta, né? Foi uma boa cobertura, né? Mais de 84%. Ainda, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele se baseia em princípios da universalidade, ou seja, todos têm direito de fazer os testes, equidade, né? Dar mais a quem precisa mais, respeitar as diferenças. A integralidade, todos têm direito de serem atendidos em serviços de saúde, né? Pelos médicos, por
assistentes sociais, por psicólogos, o que precisar para o acompanhamento desse paciente. Preservação da autonomia, né, ter o cuidado de respeitar a capacidade cognitiva, de entendimento de cada um, respeitar a crença religiosa, né, então respeitar a autonomia de cada pessoa e ainda a igualdade de atenção à saúde. Todos têm direito à saúde, independente de credo, de raça, de cultura, enfim. Além disso, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele faz parte da atenção básica. Então isso é excelente, porque é a porta de entrada preferencial do sistema de saúde. É a atenção precoce, a atenção básica, né, como nós dissemos, para evitar complicações. E ainda vai contemplar o diagnóstico presuntivo, ou seja, aquele diagnóstico de triagem, o primeiro diagnóstico, contempla o diagnóstico de certeza, ou seja, é possibilitada a realização da confirmação do diagnóstico. A possibilidade, então, de tratamento e acompanhamento nos casos identificados e ainda tudo isso voltado para promoção do quê? Promover a saúde, né? Prevenção das complicações e ainda o cuidado integral por todos os profissionais. Ainda dentro da importância do programa de triagem neonatal, é importante dizer que esse programa está implantado em todos os estados brasileiros, ou seja, todos os estados brasileiros estão capacitados para a realização do teste do pezinho e do acompanhamento das crianças que forem detectadas pelo teste do pezinho. Mas em alguns estados brasileiros ainda não está implementado. Então, isso são as dificuldades que nós falamos, né? Ontem eu estava conversando com a doutora Eliane, da PAI de Anápolis, que é responsável pelo teste do pezinho aqui em Goiás, e ela me disse das dificuldades que estão acontecendo, né, para assegurar o atendimento nos estados. Então, às vezes, tem possibilidade de colher o material para fazer o teste do pezinho, mas tem dificuldade de transporte. Né? Na Amazônia, por exemplo, onde faltam estradas, então é difícil chegar até o laboratório que vai ser realizado, é difícil transportar o cartão para coleta, né? Então aqui em Brasília, nas regiões do entorno, muitas crianças às vezes nascem nos hospitais de Brasília, mas moram em cidades do entorno. Então às vezes elas não são identificadas, não voltam para pegar o resultado de exame, então tudo isso são dificuldades, né? que eles estão encontrando para o pleno exercício do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Mas uma outra importância desse programa é que ele está inserido nas redes de atenção à saúde, com destaque para a rede cegonha e a rede do cuidado à pessoa com deficiência. Então essas redes de atenção à saúde são fundamentais para descentralizar, né, a atenção e assim conseguir chegar até a população como um todo, ou pelo menos a maior quantidade que puder chegar. E as pessoas com distúrbios e as doenças detectadas, mais uma vez, elas são acompanhadas por equipes multiprofissionais. É um direito, né? Então, ela é detectada, no caso da anemia falciforme, então, que é o tema da nossa aula. Então, uma vez detectada, ela é encaminhada para um centro de referência. Então, ali vai fazer os testes confirmatórios, vai passar pelo médico. Então, o médico é uma figura importante, né? Aliás, fundamental, essencial para o acompanhamento desse paciente. Só que muitas vezes esse paciente às vezes tem uma ferida de perna, que nós falamos na última aula, e precisa de cuidado do enfermeiro para fazer o curativo, né? Para ele pegar um medicamento, ele precisa de medicamento, ele vai precisar passar pela assistência social, que precisa orientar, encaminhar. Então, o profissional de saúde que precisa orientar sobre o medicamento que ele está tomando, explicar direitinho. Então, tem paciente falciforme que toma metade de um comprimido em hora certa. Então, tudo isso é importante para o acompanhamento, né, da doença. Então, muitas vezes precisa de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento nutricional, é importantíssimo, fisioterápico. Enfim, então o ideal, isso eu estou falando de ideal, né, de um centro de saúde em que tenha todos esses profissionais envolvidos no cuidado de um paciente falciforme, por exemplo, né? Então, as leis, o programa, ele assegura o atendimento por equipe multiprofissional, mas nós sabemos das dificuldades do serviço público hoje para garantir toda esse atendimento. Mas é um dos objetivos do programa de triagem neonatal. Bom, então vamos falar um pouquinho da coleta. A gente sabe que na realização do exame, muitas vezes pode acontecer erro nos exames. E às vezes a gente acha que o erro acontece
lá na hora que está sendo realizado o exame, né? Ah, quem errou foi o laboratório. É muito comum a gente ver isso, escutar isso. Aquele laboratório errou o exame, não vamos aceitar mais exame daquele laboratório porque teve um erro gravíssimo, me fez falar para um paciente que ele tinha uma doença que ele não tinha. Então isso tudo né, é realmente muito grave e isso realmente pode acontecer. Mas nós precisamos lembrar que muitas vezes o erro está na fase pré-analítica, antes da análise, antes da realização do exame. Então é uma troca de amostra, é uma troca de nome, tem muitos homônimos, né, nomes iguais. Então tem que ter uma atenção especial antes da realização do exame, na parte da coleta. Por isso é que eu trouxe falar um pouco dessa coleta do teste do pezinho para assegurar resultados desejados, né? O período ideal de coleta é entre o 3º e o 5º dia de vida. Então, o período neonatal é entre 0 e 28 dias de vida do recém-nascido. Se por algum motivo, com essas dificuldades que eu falei anteriormente, né, se por algum motivo tiver que colher depois do 28º dia de vida, é considerado uma condição de exceção. Não é que a criança perde o direito, por exemplo, de fazer o teste. Então, às vezes o bebezinho está com um mês e meio e não pôde, por algum motivo ou por algum caso de negligência, fazer o teste do pezinho. Ele pode fazer. Então, o ideal é que ele passe pelo médico, do serviço de saúde que ele procurar, do posto de saúde, para encaminhar para fazer os testes. E para esse bebê, por exemplo, é garantido o acompanhamento e o tratamento caso de positividade. Mas é considerado, depois do 28º dia de vida, é considerado uma condição de exceção. E uma observação importante, às vezes os pais, os familiares podem recusar a coleta para fazer o teste do pezinho. Então o responsável pela ação lá no ponto de coleta, ele tem que orientar sobre os riscos da não realização do exame. Então o profissional tem que estar muito orientado para conseguir orientar muito bem os familiares. Mostrar para os familiares a importância do teste, o que vai ser realizado e a importância de não realizar. E tudo isso tem que ser documentado com a assinatura dos pais ou dos responsáveis. Bom, então o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele garante esse treinamento a toda a equipe de coleta, a equipe que vai preparar essa amostra, né? E esses profissionais, eles são capacitados para orientar os pais, os profissionais quanto ao procedimento. Então, tem que explicar para os responsáveis como que vai ser feita a coleta, qual que é a finalidade, como que depois ele vai pegar os resultados. Então isso é muito importante porque às vezes os pais não sabem sobre o teste do pezinho, acaba descobrindo ali como que é realizado, então o bebezinho vai chorar e ele vai pensar, nossa, mas meu filho não tem nada, por que ele está submetendo a isso, né? Então ele precisa ser bem orientado. E toda a ação de coleta ela tem que ser documentada, existem fichas específicas para isso. Alguns profissionais também são responsáveis por planejar e gerenciar, evitando desabastecimento dos recursos materiais. Então isso aqui é importantíssimo, fazer as planilhas, levantar a necessidade de material, ele também tem que planejar como que vai ser armazenado as fichas que já foram coletadas, aquelas que os cartões de coleta que ainda não foram utilizados, como que vai ser o transporte, né? Enfim, também manter os registros das solicitações de busca ativa nos casos de reconvocação. Então o bebê fez o exame, né, e deu positivo, esse paciente precisa ser reconvocado. Então precisa haver um profissional de saúde responsável por fazer essa reconvocação e manter isso registrado. E ainda documentar e arquivar a entrega dos resultados. Tudo tem que estar documentado. Bom, então, a coleta, como eu disse, é um momento de ansiedade para os pais, né? Então, ali vamos trabalhar com sangue, o pai e a mãe vai ver sangue, o bebê vai chorar, vai espremer o pezinho, né? Então, é um momento de ansiedade, precisa de uma boa orientação para mostrar a importância de uma boa coleta, né? A necessidade de fazer aquela coleta daquela forma e a importância que tem esse teste. Então, a posição do bebê, então a gente às vezes acha que não é importante, né? Está acostumado a fazer muitos pacientes por dia e esquece um pouco, né, de detalhes, né? Mas aqui então eu trouxe exatamente para relembrar os detalhes importantíssimos na coleta para assegurar o resultado fidedigno que nós estamos falando.
Então, olha só, o calcanhar, né, tem que estar sempre abaixo do nível do coração. Então, os pais vão ficar de pé, segurar a criança, colocar a cabecinha contra o ombro e deixar o calcanhar livre para o profissional realizar a coleta. Tem que massagear o local do calcanhar ali, né, do pezinho do bebê, aquecer. Então, nós temos regiões frias no Brasil, ou então épocas mais frias do ano. E às vezes a própria sala de coleta é muito fria. Então, lembrar que pode usar, por exemplo, uma bolsa térmica para aquecer o pé. Então, para fazer vasodilatação. Se fizer vasodilatação, o sangue vai fluir com maior facilidade e a gente tem uma coleta melhor. Né? Se ressecar, se não tiver esse fluxo sanguíneo, isso vai prejudicar na hora da coleta, tem que furar de novo. E aí, para evitar essas complicações, lembrar de fazer essa massagem, de aquecer o pezinho. E depois, e lembrando, olha só, o cartão de coleta, ele vem com essas bolinhas a serem preenchidas por sangue, né? Se essas bolinhas forem preenchidas de forma inadequada, se ficar faltando sangue, se o sangue estiver coagulado, se o sangue estiver hemolizado, o laboratório vai rejeitar esse cartão. Então, olha a complicação. Reconvocar o paciente para colher de novo o teste do pezinho. Nem foi feito ainda o primeiro teste, né? Não é um caso de positividade. Então, para evitar tudo isso, prestar atenção no preenchimento correto, o profissional que lida com isso aqui. Então, às vezes está corrido, né? Tem muito bebê para fazer a coleta, mas sempre ter essa atenção para preencher adequadamente o cartão, né? Para evitar esse transtorno. Então, esse cartão, por exemplo, ele tem que ser armazenado em local fechado, fresco, bem ventilado, longe de umidade. Então, nunca pode guardar esse cartão em geladeira, nem antes da coleta, nem depois. E evitar o uso de ar-condicionado, né, para evitar que fique frio e evitar que tenha problemas na coleta. E nunca dispensar o recém-nascido antes de ter certeza que a coleta foi adequada. É melhor ele esperar um pouquinho, e se tiver que colher de novo, que já colhe ali na hora, já está passando por isso, então melhor que seja feito ali nesse momento, né? Bom, e a questão da identificação? A ficha de identificação, ela é fundamental para a garantia de um resultado correto e interpretação desse resultado. Então, nessa ficha, onde estão os dados pessoais, os dados demográficos, os dados clínicos, precisa haver um registro cuidadoso, né, dessa ficha. Tem que ser feito de forma criteriosa, tem que ser feita de forma segura. O profissional tem que ser extremamente responsável no momento de preencher essa ficha. Então, eu costumo dizer que o profissional, o responsável por preencher a ficha de identificação do bebê, ele é tão importante quanto aquele profissional que vai realizar o exame. E esses profissionais são tão importantes quanto aquele motorista que vai transportar esse exame. Não existe um mais importante que o outro. Quando a gente fala de teste do pezinho, a gente tem que pensar coletivamente, temos que pensar como um todo. Assegurar um resultado correto, assegurar um resultado desejado, eu preciso pensar em todos os profissionais envolvidos. E mostrar, e aqui eu queria frisar a importância desse profissional que está lá na frente, que vai colher e que vai identificar esse paciente. Então, para isso, evitar a possibilidade de troca de amostra, a possibilidade de erro aqui. Então, como eu disse, a fase pré-analítica é a fase que mais tem erros. Então, vamos evitar, né? Se é você o profissional que é responsável por isso daqui, se cobre, né? Não deixe de preencher adequadamente e tenha todo o cuidado na hora do preenchimento. Aqui, ó, é importantíssimo o número de telefone para o contato dessa família. Então, essa família, se o bebê for positivo, essa família tem que ser contactada. Então, às vezes, eles vão voltar para buscar o resultado e ali vai haver o contato. Mas, às vezes, eles não retornam. E é fundamental que eles sejam encontrados. Então, aqueles pais que não têm celular, que moram em região que não tenha acesso a um telefone, ele tem que está devidamente informado a importância dele ser localizado.
Então ele precisa dar um telefone de um vizinho, de um parente ou de um local na cidade ou na região onde possam passar um recado para essa pessoa. Então lembrando que essa identificação, toda essa identificação do bebê do recém-nascido é importante estar em sistemas informatizados. Importante também o número do cartão do SUS do recém-nascido. Então, tudo isso é fundamental para a integração do Ministério da Saúde e dos prontuários. Quando eu falo integração, é porque nós estamos falando das 3 esferas: municipal, estadual e federal. Então, se tiver registrado, se tiver número de cartão do SUS, se tiver disponível em sistema informatizado, é mais fácil acessar esse resultado em outro local, né, que não seja ali no local de coleta. Então, essa interação ela é fundamental. Bom, e aí chegou a hora dos resultados, né? O profissional que vai entregar o resultado para essa família, ele tem que ser muito bem orientado, né? Aqui nós vamos ter uma aula daqui para frente só sobre orientação, sobre aconselhamento, e aí eu vou voltar um pouquinho nessa aqui, que é sobre a entrega de resultados, né? Se você é um profissional responsável por entregar o resultado, tem todo um processo, né, da maneira que a gente fala, da postura, né? E o que pode ser dito, né? O que pode ser dito assim, tem que ser dito toda a verdade, mas é a maneira que vai ser dito ali para aqueles pais para evitar a ansiedade. Então chegou o resultado do teste do pezinho para você, profissional, que vai ter que explicar para o paciente, né? Para a família. Se tiver tudo dentro dos valores de referência, o profissional deve informar claramente que o recém-nascido não apresenta alterações para aquelas doenças testadas. Lembrar que são doenças genéticas testadas, algumas doenças genéticas, né? Não significa que são todas as doenças. Né? Então pode haver confusão aí, falar não tem nada, mas ele está aí gripado, né? Diz que não tem nada. Então vamos explicar claramente. O teste do pezinho ele é realizado para determinadas doenças genéticas e esse bebê não tem essas alterações, né? E aí então no final o responsável assina o comprovante de entrega de resultado. Por outro lado, aqueles resultados alterados eles devem ser comunicados ao responsável pela coleta. Então, o responsável pela coleta, ele vai receber a informação, ele vai receber esse resultado alterado e é ele que vai atrás do paciente, dos pais, né, dos responsáveis pelo bebê. E aí, então, ele é responsável por contactar a família para o comparecimento. Então, essa família tem que comparecer para colher uma nova amostra, para fazer um exame confirmatório ou para ser encaminhada para uma consulta especializada. Ou às vezes é os dois, né? Faz o exame confirmatório e depois é encaminhado para um serviço especializado. Aqui fazendo um parêntese para aqueles bebezinhos os casos especiais. Então, aqueles recém-nascidos pré-termo, de baixo peso ao nascer ou gravemente enfermos. Então, esses bebês, ele tem a volemia menor, né? Tem menos sangue ali circulando. Então, o ideal é evitar as punções de calcanhar. É melhor colher sangue venoso periférico, fazer coleta mesmo de veia. Então, e é ideal que a triagem seja uma triagem seriada, pelo menos 3 amostras em tempos diferentes. Lembrando que a primeira amostra ela tem que ser obtida antes da utilização de nutrição parenteral, de transfusão sanguínea ou de tratamento. Então, assim que esse bebezinho tenha que ir para a UTI, assim que ele chegar lá, tem que haver, já faz essa coleta, né? Antes dele receber algum antibiótico ou fonte de alimentação ou alguma transfusão sanguínea para garantir o resultado correto, né? Porque o bebê pode receber alguma transfusão e isso daí vai dar alteração no teste do pezinho. As outras amostras, elas podem ser colhidas com 72 horas e depois quando o bebê tiver alta ou quando completar 28 dias de nascimento. Bom, então eu tô falando das doenças, né? Hoje, a triagem neonatal, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele tem o escopo de 6 doenças. A fenilcetonúria e o hipotiroidismo congênito, né? Que a gente chama de fase 1 do programa, foi instituído em 1992. Depois, a partir de 2001, entrou a doença falciforme e outras hemoglobinopatias e a fibrose cística, caracterizando a fase 2 e fase 3 do programa. E hoje nós nos encontramos na fase 4, em que o programa faz todas essas doenças, né, de fenilcetonúria, hipotiroidismo, falciforme, fibrose cística e ainda hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Né? A partir de 2004 foi inserida essas 2 doenças. Então hoje a criança que faz o teste do pezinho ela é triada para essas 6 doenças.
como eu disse, a nossa aula, o foco é anemia falciforme, então nós vamos focar então na doença falciforme. Aqui, só para a gente relembrar, que eu disse na aula passada, a anemia falciforme é uma anemia hereditária causada por uma mutação genética, e essa mutação genética ela é responsável por originar uma hemoglobina variante, que é a hemoglobina S. Então, eu disse, em estado de homozigose, ou seja, aquele paciente que é SS, recebeu um S do pai e um S da mãe, ele é que tem anemia falciforme. Então, as hemácias dessa pessoa com anemia falciforme, né? As hemácias são as células do sangue responsáveis por transportar oxigênio. Então, as hemácias de quem tem anemia falciforme, quando tem casos de desoxigenação, elas deformam, na verdade, né? Adquirem esse formato semelhante a uma foice, por isso o nome falciforme. A gente tem falado, né, formato de meia-lua. Então, essas hemácias, elas são mais rígidas, elas se rompem com facilidade, hemolizam muito rápido. E por ser mais rígidas, elas prejudicam a microcirculação, a circulação. Então, acaba havendo a vasooclusão. Com isso, vai faltar oxigenação para os órgãos e tecidos e para o organismo como um todo, né? Então, essa é a fisiopatologia da doença. Então, as células falciformes, elas acabam fazendo vasooclusão, e esse entupimento dos vasos leva à falta de oxigenação para o organismo. E aí nós falamos então das manifestações clínicas, né? Devido a esse monte de hemácias em foice, né? Hemácias em meia-lua, o paciente pode ter alterações renais, alterações oculares, atraso no crescimento, no desenvolvimento, pode desenvolver a síndrome torácica aguda, que é uma complicação grave, leva ao óbito, a esplenomegalia, que é o aumento do baço, né? Por causa da congestão dessas células ali no baço, tem que retirar, muitas vezes o paciente sofre autoesplenectomia, né? E aí ele é acometido por infecções de repetição, principalmente por pneumococo, então ele tem muita pneumonia. A crise de dor, que nós falamos muito, a crise álgica é a primeira manifestação, é a manifestação clássica, dói todas as articulações, o paciente precisa de acompanhamento, precisa ser internado para conseguir cuidar dessas crises álgicas. O acidente vascular encefálico e outras doenças neurológicas, os problemas osteoarticulares, osteonecrose, osteomielite, enfim, todo o organismo tem que estar comprometido, pode estar comprometido. Nós falamos isso especificamente na aula passada, aqui só para relembrar também a possibilidade, então, dos sintomas da anemia falciforme. E aqui também para a gente relembrar a questão dos genótipos. Eu disse na aula passada que quem recebe um A de um dos pais e o S de outro genitor, ele é AS. O AS é o traço falciforme, é aquele indivíduo que é assintomático, ele não tem doença, não vai desenvolver a doença, mas ele pode ter um filho com anemia falciforme, por isso ele deve ser identificado. Quem tem anemia falciforme tem o genótipo SS. Esse S representa que esse paciente ele tem um gene com a mutação S do pai, recebeu, né? E um gene com a mutação S da mãe. Então, ele tem anemia falciforme. Para ter anemia falciforme, tem que receber a carga genética com a alteração do pai e da mãe. E a doença falciforme é o grupo grande, né? É quando a pessoa recebe a carga genética S de um dos pais e outra hemoglobina variante do outro genitor. Então, por exemplo, pode ser outra hemoglobina S, pode ser hemoglobina C, D, E, pode ser até mesmo associação de S com talassemia. Então, a doença falciforme é o grupo grande. Envolve todas as alterações de S com outras hemoglobinas variantes ou com outras doenças. A anemia falciforme está aqui dentro, mas a gente dá um nome separado só para quem tem anemia falciforme, por ser a mais estudada, a mais comum, com maior gama de sintomas e complicações, tá? Isso é só questão de nomenclatura. Eu trouxe esse slide aqui só para a gente relembrar a questão dos genótipos, para entender agora a interpretação dos resultados. E aí, então, o diagnóstico precoce da anemia falciforme por teste do pezinho foi, como a gente disse anteriormente, foi um ganho para o paciente falciforme. Então, a partir de 2001, toda criança que nasce em território nacional, ela tem o direito de fazer o teste do pezinho para anemia falciforme. Uma vez detectada, ela vai ser encaminhada para um centro de referência especializado em fazer o acompanhamento dessa pessoa com falciforme. Então, identificar, como eu disse anteriormente, identificar a falciforme pelo programa de triagem neonatal é fundamental para a implementação de práticas de
cuidados preventivos, novamente aos cuidados preventivos. Então, se eu iniciar o tratamento adequado e rápido, em tempo oportuno, eu evito muitas das complicações que nós falamos agora desses sintomas. Assim, pode evitar, né? Não é uma garantia de certeza, mas a possibilidade é grande. Então, porque o paciente já pode começar desde bebezinho, já fazer a profilaxia com penicilina, evitando as infecções de repetição, tem todo um calendário vacinal, né? Os medicamentos corretos, já vai acertando a dosagem. Tudo isso tentando prevenir as complicações, né? Além disso, a identificação precoce, eu consigo orientar os pais com relação ao recém-nascido. Então, os pais vão ser orientados desde quando é bebê. E assim ele consegue ir acompanhando aquela criança, prestando atenção nos sinais. Então, o pai vai ser fonte, o pai e a mãe, né? Vão ser fontes importantes de reconhecer sinais e sintomas e também ajudar ali a evitar possíveis complicações. A orientação familiar ou aconselhamento genético, ela vai permitir que ações pedagógicas sejam realizadas, né, sobre as condições genéticas da família e o risco de recorrência em futuras gestações. Então, a triagem neonatal também é importante por isso, né? Então, rapidamente os pais vão ser orientados e podem receber o aconselhamento genético. Nós vamos ter uma aula só para falar de aconselhamento genético, orientação genética, quem vai poder fazer e como que ela é feita. Isso é muito importante ali para a comunidade, para o programa de saúde da família, né? Que são os primeiros, geralmente, que vão orientar essas pessoas. Mas nós vamos falar numa outra aula. Então, as orientações para interpretar os resultados do teste do pezinho. Olha só, em todo recém-nascido a gente encontra hemoglobina fetal em proporção maior que hemoglobina A. Então, vamos relembrar aqui, que isso aqui também nós falamos na aula passada. Hemoglobina A é a hemoglobina que não tem alteração, é a principal no adulto. A partir de 6 meses de vida, a gente já tem hemoglobina A. Se eu não tenho nenhuma alteração, eu falo que o meu genótipo é AA, um A do pai e um A da mãe. Hemoglobina 2 é uma hemoglobina também sem alterações, aparece em menor quantidade na circulação. E a hemoglobina fetal é a hemoglobina que predomina no feto, né? No recém-nascido também. Até 6 meses é a hemoglobina predominante no recém-nascido. E depois ela vai diminuindo com o tempo e no adulto a gente pode encontrar cerca de 0 a 1% na circulação. Essa hemoglobina, ela é fundamental porque ela tem uma afinidade pelo oxigênio muito grande. Então ela é uma proteção para o feto, para o recém-nascido. Assim, voltando aqui então na nossa aula, assim que o recém-nascido se a gente fizer um teste, né, no caso o teste do pezinho no recém-nascido, assim nos primeiros dias de vida, a gente vai ver uma relação maior de hemoglobina fetal do que de relação de A. Então, o resultado esperado para um recém-nascido é o perfil hemoglobínico FA. O que significa esse FA aqui, ó? F de fetal e vem de hemoglobina A, de adulto, né? Então, quando eu receber o teste do pezinho que tiver escrito FA, eu já tenho que entender. O FA não é um genótipo. Como eu disse anteriormente, quem tem AA não tem alteração. Quem tem AS, por exemplo, é traço falciforme. Quem tem SS tem anemia falciforme. O FA significa que esse bebê, ele vai ser, o genótipo dele é AA, porém ele ainda é recém-nascido e aparece essa hemoglobina fetal no exame, então eu não posso ignorar. Por isso é que no resultado do teste do pezinho não vai aparecer AA, vai aparecer FA, porque eu não posso ignorar a presença dessa hemoglobina fetal em maior quantidade que a A. Então, por aparecer hemoglobina fetal e hemoglobina A, o resultado desejado, esperado, sem nenhuma alteração, é perfil hemoglobínico FA. F de fetal e A de hemoglobina A. Então, pegou o resultado, leu lá FA, não tem alterações, certo? Cuidado com o perfil AF. Esse perfil AF não é abreviação de anemia falciforme. Então, às vezes, lê AF lá no exame e fala, meu Deus, tem anemia falciforme. Tá errado, isso não é abreviação de anemia falciforme. AF também é hemoglobina A e hemoglobina fetal, não tem alteração. Uai, mas por que tá trocado? Por que não coloca então FA para não gerar confusão? Para que veio AF?
porque nesse caso a hemoglobina A estava em maior quantidade que a hemoglobina F. Então, por exemplo, pode ser um bebezinho que recebeu uma transfusão sanguínea, ele vai ter mais A do que F. Ou então aquele bebezinho que foi diagnosticado tardiamente, como eu disse, os casos de negligência, os casos em que não foi possível realizar o teste do pezinho por condição geográfica, financeira, socioeconômica, enfim. Ele fez mais tarde. Então, se pegar ainda um teste do pezinho com o perfil AF, A de hemoglobina A e F de fetal. A diferença aqui na posição de FA para AF é com relação à quantidade de hemoglobina. Nesse caso aqui, o neném tem mais hemoglobina fetal do que A. Nesse caso aqui, o bebê tem mais hemoglobina A do que fetal. Mas nos dois casos, ele não tem alteração. E aí, então, vamos falar das hemoglobinas variantes, né? Então, não tem só a hemoglobina S. A hemoglobina S é a hemoglobina que mais aparece, é a mais comum. Mas a gente pode ter hemoglobina C, que é uma hemoglobina variante, muito comum aqui em Goiás. Hemoglobina D entre outras, né? Então, geralmente, essas hemoglobinas variantes, elas também aparecem em menores proporções que a hemoglobina fetal. Ou seja, enquanto é recém-nascido, ele vai ter mais hemoglobina fetal do que hemoglobinas variantes, do que hemoglobina A. Por isso que na hora do resultado sempre vai aparecer, sempre assim, se não tiver alteração e nessas condições, né? Vai aparecer a hemoglobina fetal antes. Olha só, então, por exemplo, o resultado FAS. Nossa mãe, agora apareceu 3 letras aqui, né? Que confusão que é essa? É por causa da hemoglobina fetal. Eu não posso ignorar o aparecimento da hemoglobina fetal no recém-nascido. Tem que aparecer no meu diagnóstico, no meu laudo. Então, o laboratório ele vai soltar FAS. O que eu posso concluir? Esse bebê, ele tem o A de um dos pais, ele recebeu A, hemoglobina A de um dos pais, recebeu S do outro, e então ele é traço falciforme, ele é AS. Ele é traço falciforme. E tem a hemoglobina fetal em maior quantidade. Então, a hemoglobina fetal aparece em maior quantidade na circulação dele, mas ele ainda tem hemoglobina A e hemoglobina S. Ele é traço falciforme. FAC significa que o bebê é traço C. Ele tem hemoglobina A, ele tem hemoglobina C e ele tem hemoglobina fetal em maior quantidade porque ele é recém-nascido, né? FAD do mesmo jeito, FAE, ou se for outra variante mais rara, a gente coloca FA variante. Isso tudo eu estou falando de casos de heterozigotos. Lembrando, heterozigoto é o indivíduo que tem A, que não tem alteração, e uma hemoglobina alterada. Então, é o AS, AC, AD, né, ou A com alguma outra variante. Isso depende da variante a ser encontrada. Então, esses são os casos de traço. Essa família tem que ser muito bem orientada, né, para entregar esse resultado. Olha, o bebezinho é traço. O que é o traço? Né, é o que nós falamos na aula passada e que nós vamos falar na aula de orientação genética. Explicar exatamente para os pais o que é o traço falciforme, que ele não vai ter doença, né, tem que ser devidamente orientado. E nos casos de homozigose, vai aparecer lá no laudo assim, ó, FS. Mas por que não aparece FSS? Né? Por enquanto, no teste do pezinho, o laudo vai ser realizado dessa maneira. Depois de 6 meses, esse bebê ele vai refazer o teste, aí ele vai fazer uma eletroforese de hemoglobina para a gente fechar o genótipo dele. Né? Confirmado, então, a anemia falciforme, ele vai apresentar o genótipo SS. Mas se você recebeu o resultado do teste do pezinho e lá está escrito FS, significa que ele tem até o confirmatório, ali está dizendo que ele tem anemia falciforme. E presença de hemoglobina F fetal em maior quantidade. Se tiver FC, significa que ele tem hemoglobinopatia CC. Ele recebeu o gene para hemoglobina C do pai e o gene para hemoglobina C da mãe. E ainda tem hemoglobina fetal em maior quantidade. E assim, FD, etc. Então, esses são os casos de homozigose. E depois de 6 meses de vida, como que a representação passa a ser? Então, pode ser aqueles bebês, por exemplo, que foram diagnosticados tardiamente, ou aqueles bebês que foram diagnosticados como positivo e depois de 6 meses vão fazer o teste, né? Como que vai o teste confirmatório, né, para a doença, como que vai aparecer? Agora sim, volta aqueles genótipos que nós falamos na aula passada. O indivíduo que tem perfil hemoglobínico padrão, ou seja, não tem nenhuma alteração, ele é AA.
Um A do pai, um A da mãe, não tem nenhuma alteração. Portadores heterozigotos, aí vai aparecer o A, que não tem alteração, e a hemoglobina variante. Por exemplo, AS é traço falciforme, AC é traço C, AD, traço D, né? Portadores de homozigose, aí aqui são os doentes, aí eles são SS, por exemplo, a anemia falciforme, recebeu um S do pai e um S da mãe. SC é doença falciforme, né? Um S de um dos pais e o C do outro genitor. Hemoglobinopatia CC, recebeu a carga genética para hemoglobina C de um pai e C da mãe. E, enfim, outras doenças. Então, esse é o final do laudo confirmatório, né? Esse aqui já é o que a gente viu na aula passada. Bom, e aí, quando o bebê é diagnosticado, os pais podem fazer os testes para eles, né? Pode fazer o teste no sangue dos pais. Então, a gente fala do perfil hemoglobínico familiar. Então, eles são convidados a colher o sangue e fazer os testes. E aí, diante dos resultados, a família é encaminhada para o aconselhamento genético. Então, lembrando que por meio do aconselhamento genético que vai haver as informações a respeito do padrão genético familiar e futuro reprodutivo. Nós vamos ver isso numa outra aula. Agora, o que é importante? Os exames adicionais dos pais biológicos podem deflagrar situações éticas importantes. É porque, como eu também acho que mencionei isso na aula passada, pode haver divergência entre o resultado do perfil hemoglobínico do recém-nascido e dos pais. Então, por exemplo, o bebê fez o teste e já confirmou que o bebê tem anemia falciforme. Então, lembra do genótipo. Para ter anemia falciforme, o genótipo tem que ser SS. Quando eu falo SS é porque herdou o S do pai e da mãe. Para ter anemia falciforme, tem que herdar do pai e da mãe. Não herda só de um lado. Tem que ser do pai e da mãe. Aí a gente faz essa triagem familiar e o exame da mamãe, por exemplo, dá traço falciforme, AS. Tudo bem, a mãe doou o S dela para o bebê. Aí faz o exame do pai e o perfil dele vem AA. Cadê o S? Né? O pai, para o neném ter falciforme, ele tem que ter o S desse pai também. Se deu AA, eu posso ter uma exclusão de paternidade ali. Mas não é só isso. O que eu tenho que garantir? Se isso acontecer, eu tiver divergência entre os resultados, primeira coisa que eu tenho que assegurar, se houve uma transfusão sanguínea lá na maternidade, às vezes nem os pais sabem, às vezes é um bebezinho que ficou na UTI, precisou de transfusão sanguínea e sei lá por que motivo não foi orientado, não foi informado isso aos pais. Então, às vezes o bebê recebeu uma transfusão sanguínea, assim, às vezes trocou a volemia e aí ele vai apresentar um padrão do sangue que ele recebeu, por isso é que vai estar diferente. Ou então é uma adoção não revelada. Né? Então, aquele neném não é filho biológico, aí também pode ter diferença. E aí a exclusão de paternidade, o aparecimento de uma mutação nova. Então, a gente tem que assegurar todos esses casos. Confirmado que não houve transfusão, não é caso de adoção, né? Não é uma outra mutação, aí nós vamos precisar ter discernimento para falar sobre esses resultados. Como eu disse, o ideal seria conversar separadamente com a mãe, né, do bebê. Então a gente chama a mãe, conversa, explica como que acontece esse exame, como que é a doença e aí vê se é a própria mãe fala, né, sobre esse problema. Eu sei que tem que ter muito cuidado, tem que ser muito cauteloso, não agir de forma precipitada. Às vezes o pai e a mãe já vai estar lá para receber o exame, você está com o exame na mão, tenha cautela, né? Primeiro vamos confirmar tudo, não fale nada que não tiver certeza. Bom, e aí então aqueles pacientes, para finalizar, que não puderam ser submetidos à triagem neonatal, como eu disse, né? Aqueles pacientes falciformes que por algum motivo não foi colhido o teste do pezinho, ou eles não, né, ou que não foram tratados precocemente, eles vão apresentar principalmente febre, irritabilidade, chora muito, anemia hemolítica constante, o inchaço nas mãos e nos pés, infecção de repetição, esplenomegalia, que é o aumento do baço, icterícia, fica amarelinho. Então são sinais que os pais podem reconhecer, podem relatar para os profissionais de saúde lá no posto de saúde, na atenção básica, e nós profissionais de saúde também são sinais importantes para a gente reconhecer. Então, se o pai chega falando, a criança está chorando muito, olha só, a mãozinha está inchada, o pé, ela está vivendo gripadinho, olha, eu achei a barriguinha um pouquinho mais dura, estou achando os olhos amarelados.
Então, certifica que são sinais que podem indicar anemia falciforme e encaminha para o médico, né? Levanta essa suspeita para fazer o teste. O pico de morbimortalidade, né, ao redor de 2 a 3 anos de vida. Então, às vezes, ali nos primeiros meses, não vai ter tantos sintomas. Então, vai começar a surgir com 2 a 3 aninhos por causa da carga de hemácias, né, deformadas. E a principal causa de morte dessas crianças é por septicemia e choque. Então, tem que ficar atento com as infecções de repetição, né, em bebês, né? Se algum pai relatar isso no posto de saúde, ficar atento com esses sinais. O ideal é que o tratamento seja iniciado antes de 4 meses de vida, como nós vimos nessa aula toda, tratamento precoce, né? Bom, então a família da criança identificada, ela tem que receber a orientação básica da equipe multiprofissional lá do ponto de atenção especializado para confirmação do diagnóstico e o início do tratamento. Então isso é muito importante, esse profissional tem que estar devidamente orientado. Então ele tem que saber do que se trata o teste do pezinho, como que o teste é realizado, como é que é o procedimento, como é que eu vou armazenar o cartão, a importância das informações contidas lá nos dados, a importância do telefone de contato, da maneira de encontrar esse paciente, né? Tudo isso é importantíssimo que o profissional ali da rede básica, da atenção especializada, é importantíssimo que ele saiba, que ele esteja orientado. Então ele vai precisar orientar os pais sobre como pegar o exame, ele vai precisar muitas vezes ler esse exame para a família, pode ter esses problemas que eu acabei de falar dos resultados, então é um profissional que precisa compreender o que é anemia falciforme, que genótipo que é esse, quem é traço, quem é doença. Né? Tem que orientar, traço não é doença, anemia falciforme é uma doença grave, precisa de acompanhamento, precisa saber acompanhar, encaminhar esse paciente para acompanhamento. Enfim, o tratamento precoce, ele assegura que esse paciente falciforme tenha menos complicações, menos sequelas, ele promove melhor qualidade de vida para essas pessoas, para a família, ele ajuda a diminuir o impacto financeiro que a doença causa nos sistemas de saúde. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para prevenir as complicações. E nós, profissionais de saúde, eu estou falando de equipe multiprofissional, nós todos temos um papel importante quanto ao teste do pezinho, desde a coleta, ao recebimento do resultado e a orientação dos pais, né? E a orientação dos pais, da família e futuramente a orientação dos pacientes. Bom, então eu termino por aqui essa aula de hoje e estou aberta a alguma dúvida. Caso não tenha agora, pode mandar para esse e-mail que o que eu puder eu respondo, tá? Muito obrigada.